Olá, professoras e professores, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma TPC de Ciências da Natureza e Matemática. Vou passar a palavra para a Cristiane. Olá, Cristiane. Olá, Sara. Bem-vindo a todos a mais uma formação da TPC aqui pela diretoria de Mauá. Sou a Cristiane, PCNP de Matemática. Olá, Carol. Olá, pessoal, bom dia. Um ótimo TPC para todos nós. Não é mesmo, Ju? Isso mesmo. Bom dia a todas, a todos. Sejam bem-vindos ao nosso segundo TPC do ano. Espero que seja muito produtivo. Passo a palavra. Então, a nossa TPC de hoje, como já foi dito, nós temos aí Ciências da Natureza, Matemática e Educação Especial. Teremos a participação da PCNP Alexandra Farias, de Educação Especial. Bem, quais são os objetivos desta TPC? Apoiar as equipes escolares no desenvolvimento de ações para o período de aulas híbridas. Instrumentalizar os docentes em procedimentos necessários para adaptação curricular. O que temos na nossa pauta de hoje? Como de costume, fazemos a devolutiva da TPC anterior, os objetivos que já foram colocados. A Alexandra vai falar sobre educação especial versus educação inclusiva, adaptação curricular. Traremos aqui exemplos de atividades adaptadas e aplicativos. Faremos uma reflexão. E, por último, as referências. Olá, pessoal. Então, vamos falar agora sobre a devolutiva, da nossa última TPC. Quero agradecer, aqui em nome de todas, os feedbacks que recebemos sobre o último TPC, e pedir que continuem contribuindo com sugestões, pois esses feedbacks nos ajudam, a construir as nossas próximas formações para vocês. Lembrando também, eu vou pedir aqui, na parte de matemática, fazendo um adendo aqui, com os PACs, eu preciso falar com os professores auxiliares do currículo. Então, eu vou pedir para que vocês coloquem que vocês são lá na questão, na pergunta, onde vocês têm que colocar que se vocês são professores, coordenadores, então vai ter lá um campo para que vocês coloquem que vocês são professores e PAC, para que a gente consiga entrar em contato com vocês, pois teremos umas reuniões quinzenais, então eu preciso conversar com vocês sobre essas reuniões, ok? Também quero falar com vocês, da devolutiva, sobre, a gente fez a perguntinha de quanto tempo você está na rede estadual de ensino. Então, por esse gráfico que nós temos aqui, as respostas que vocês nos enviaram, nós temos 2,4% de professores que iniciaram este ano. Queremos dar as boas-vindas a esses professores e dizer a vocês que podem contar conosco sempre que precisar. Tá certo? Temos aqui um grupo de professores muito excelentes e vocês têm certeza que vocês, no grupo que vocês estiverem, tanto de matemática quanto de ciências da natureza, podem contar conosco, tá bom? Precisar retomar alguns temas para que tanto os professores que estão há mais tempo na rede, quanto os que estão iniciando agora, consiga se adaptar e entender como funciona a nossa rede de ensino, e principalmente a nossa região, tá certo? Então, vai ser de grande valia retomarmos esses conteúdos, esses temas, e pedimos a colaboração de todos para que consigamos ficar engajados nesse momento que estamos passando. E hoje, contamos com a presença aqui, mais do que especial, da nossa PCNP de Educação Especial, a Alexandra. Tudo bem, Alexandra? Seja bem-vinda. Olá, muito obrigada. Espero estar contribuindo um pouquinho com todas as áreas, porque adaptação curricular, educação especial é uma grande incógnita, às vezes, na cabeça de todo mundo, Cris? Mas, gente, fica tranquilo, é algo muito simples, eu tenho certeza que vocês já trabalham adaptação curricular na sala de vocês, mas não se dão conta. Então, nesse momento, a gente vai esclarecer, vai trazer atividades, a gente vai fazer um ATPC, um bate-papo, uma troca de experiência, para contribuir com a prática de todos vocês, Gente, nesse momento, eu só gostaria de começar fazendo uma pequena explicação do que é educação especial e o que é educação inclusiva. Porque muitas pessoas ainda confundem, muitos professores acham que todos os alunos são de inclusão.
Não, inclusão, educação inclusiva é uma coisa e educação especial é outra coisa. Então, vamos deixar claro, vamos começar por esse ponto, porque o nosso ATPC hoje tem a função de falar sobre os alunos público-alvo da educação especial. A educação especial, ela teve início no século XIX e tinha um único meio de acesso, que eram as classes especiais, as instituições. A primeira instituição foi para surdos, no Rio de Janeiro, em 1957. Então, essa instituição só atendia alunos surdos. Durante décadas, os alunos de educação especial só frequentavam escolas especializadas. Eles eram segregados da sociedade, eles não participavam da sociedade, eles viviam à margem da sociedade. A partir da década de 1990, a educação ela passa a ser inclusiva. Então, a educação especial passa a integrar a educação inclusiva. Porque na década de 90 que começa esse movimento nas escolas para a inclusão. E por que começou esse movimento de inclusão? Porque as salas de aulas, elas são heterogêneas. Nós temos várias raças, nós temos diversos alunos, nós temos identidades diferentes, culturas diferentes. Então, precisa ser incluso todos, é um modelo de integração. E antes, as crianças com deficiência, a gente falava, é portador de deficiência física, é portador. A palavra portador também não existe mais. Hoje, a nomenclatura correta é usar pessoa com deficiência física, pessoa com deficiência auditiva. Por que a palavra pessoa? Porque a pessoa, ela vem antes da sua deficiência. Primeiro a pessoa, primeiro o ser, depois a sua deficiência. Então, ela é deficiente auditivo? Sim, mas ela é uma pessoa com deficiência auditiva. É uma pessoa com deficiência física. Então, a educação inclusiva e essa enorme heterogeneidade que nós temos nas salas de aulas, como os alunos uns são diferentes dos outros, então passou a integrar a educação inclusiva, a escola para todos, a inclusão é para todos os alunos. E a educação especial, ela passa a ser uma modalidade de ensino, como, por exemplo, a educação indígena é uma modalidade de ensino, ela pertence só aos indígenas. A educação quilombola é para os quilombolas, então a educação especial, ela é somente para crianças que têm deficiência, pessoas com deficiência física, auditiva, e é isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, das pessoas com deficiência, e também pessoas com autismo, que é o TEA. Então, a educação especial é pessoas com deficiência e com TEA, que é o transtorno do espectro autista. E é o objetivo da educação especial? Ele é o mesmo da educação geral. O que é diferente é o tipo de atendimento, é um atendimento que ele tem que ser individualizado. Então, adaptação curricular. Meu Deus, às vezes a gente pensa que é um bicho de 7 cabeças. Gente, não é. É algo simples. Quando há um engajamento de todos na escola, a educação especial ela vai acontecer. Por quê? Precisam de todos os professores. O professor que é especialista, que ele trabalha na deficiência intelectual, que trabalha com os autistas, ele é especialista naquela deficiência, mas ele não é especialista em matemática, em física, em química, ele não fez todas as áreas do conhecimento, mas ele conhece a deficiência. Então, é possível a gente fazer parcerias, a sala regular com a sala de recursos, com o objetivo de ajudar nas atividades dos nossos alunos. Aí, aqui, para começar, eu trago a legislação, o embasamento da legislação que protege o aluno da educação especial. No artigo 59, ele diz: os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos para atender às suas necessidades.
está na Lei 9394 de 96, essa lei ela foi alterada, né, pela Lei 12796 de 2013. É de 2013, mas está em vigor até hoje, não teve mais nenhuma mudança na lei. Então, a lei resguarda que essas crianças da educação especial, elas têm que ter esse currículo adaptado. O Conselho Nacional de Educação, ele também regulamenta a adaptação curricular. Olha, em consonância com os princípios da educação inclusiva, as pessoas das redes regulares de educação profissional, públicas e privadas, devem atender os alunos que apresentem necessidades educacionais especiais, mediante a promoção das condições de acessibilidade, a capacitação de recursos humanos, a flexibilização, a adequação do currículo e o encaminhamento para o trabalho, contando para tal com a colaboração do setor responsável pela educação especial do respectivo sistema de ensino. Então, a adaptação curricular não é só para a rede pública, é para a rede privada, é para a prefeitura, é para todos. Currículo. Como que a gente vai fazer a adaptação curricular? A adaptação curricular, ela parte do currículo. Você tendo o currículo, a nossa base hoje é o currículo paulista. O currículo paulista, para nós professores de todas as áreas, é o ponto de partida. São os conteúdos que devem ser trabalhados em cada ano série. E o planejamento do professor, e aí ele coloca no currículo mudanças para promover o aprendizado. Mudanças é a mesma coisa que adaptação. Então, dentro do meu conteúdo que eu devo trabalhar, eu posso flexibilizar, eu posso adequar, eu posso fazer da forma que o meu aluno possa entender, que ele possa compreender. Então, o currículo adaptado vai vir da palavra currículo. Eu tenho o meu currículo, que é o currículo paulista, é o meu conteúdo. Dentro desse conteúdo, eu faço o currículo adaptado. O currículo adaptado visa adequar o currículo acadêmico aos estudantes, por suas condições cognitivas, físicas e sensoriais, que não conseguem acompanhar o currículo regular. O currículo adaptado, produzido pela equipe de professores, é uma ferramenta educacional essencial, que além de planejar, traça metas fundamentais para o acesso e desenvolvimento desses estudantes. Por isso que eu falei que tem que ser um engajamento na escola, tem que ser uma parceria de todos. A partir do momento que o currículo adaptado, todos possam conversar e pensar naquele determinado aluno, isso vai fluir naturalmente, porque as pessoas falam assim, mas eu não sei fazer currículo adaptado. Como eu falei para vocês, eu tenho certeza que sabe. Por quê? O professor, dentro do seu conteúdo, da sua matéria, ele está explicando um determinado conteúdo. O aluno olha para você e fala, professor, não entendi. Mas eu não entendi o que é isso. O professor, ele ele usa um exemplo diferente, ele faz um desenho, ele faz uma analogia com outro texto. Então, todas essas ferramentas que ele tenta atingir o objetivo é uma adaptação, ele está adaptando o currículo. O currículo adaptado são possibilidades educacionais que auxiliam os professores e fazem do currículo regular um programa flexível, dinâmico e adequado às peculiaridades dos alunos. As adaptações curriculares, elas devem ser norteadas, então, sempre pela competência do meu aluno e nunca pela sua deficiência. Aí, o professor tem sempre que se perguntar, dentro do seu conteúdo, dentro da sua disciplina, o que o aluno deve aprender, o que é essencial para a vida dele, quando ele deve aprender aquilo e como eu vou avaliar o meu aluno. Então, por exemplo, o que o aluno deve aprender? Vamos supor, vou dar um exemplo dentro da matemática, eu estou falando dentro da matemática de uma expressão numérica. O que ele deve aprender? Então, você vai focar na adaptação curricular numa pequena parte. Eu costumo dizer, já disse, né, num ATPC anterior, que é uma pequena parte do conteúdo que você vai trabalhar. Então, por exemplo, a expressão numérica, eu vou focar na soma.
Então, se eu vou focar na soma, quando ele deve aprender? A soma é essencial naquele momento. E como avaliar? Então, a avaliação para todos na sala de aula vai ser diferente. Para ele, eu só preciso avaliar se ele consegue fazer uma soma. E quem é responsável? Quem vai fazer esse currículo? Eu já comentei, mas são todos da escola, todos os professores. Tem escolas que a gente sabe que tem sala de recursos. Nessas escolas que tem sala de recursos, se torna até mais fácil. Por quê? Durante o ATPC, quando for discutir sobre os alunos, esse professor da sala de recurso pode auxiliar o professor a montar o seu currículo adaptado, em fazer uma visita na sala do aluno, ver que forma a gente pode auxiliar aquele aluno. Porém, tem escolas que não têm sala de recursos. Escolas que não têm sala de recursos e essas crianças são assistidas pela educação especial, fazem parte da educação especial, procura o PC da sua escola. O PC, o professor coordenador, ele vai saber de que sala de recursos o seu aluno frequenta. Então, ele vai entrar em contato com o professor da sala de recursos. O professor de sala de recursos, quando estamos falando do presencial, ele pode ir até o ATPC e ajudar vocês a fazerem a adaptação. Nesse momento, né, que nós estamos nesse ensino híbrido, não é conveniente ficar indo de uma escola na outra, mas aí a gente pode fazer uma videochamada. Está tendo um ATPC, o professor coordenador pode convidar o professor da sala de recursos para participar, para auxiliar. Olha, eu tenho um aluno no 7º ano e eu não sei, ele é autista, mas eu não sei que tipo de atividade, eu não sei como adaptar. Esse professor, ele pode participar da reunião mesmo online, e a gente pode fazer essas trocas, essas parcerias, que é importantíssimo para que o regular e a educação especial precisam andar juntas, precisamos ser parceiros para visar o desenvolvimento do nosso aluno. Por exemplo, eu montei um passo a passo para tentar auxiliar, porque assim, olha, eu não sei o que fazer, eu sou novo na rede, ou mesmo eu sou antigo na rede, mas eu recebi um aluno que é autista, eu recebi um aluno que é síndrome de Down, não sei nem por onde começar. Então, eu fiz 3 passos básicos, que é por onde você começar. Observação e registro. Eu preciso, num primeiro momento, observar o meu aluno, ver se ele participa. Se for presencial, como que ele se comporta na sala de aula, a gente precisa começar a observar esse aluno. Ah, não, nesse momento não pode, esse aluno não participa, ele não está vindo. Nos momentos da interação online, ele participa, ele entra nas aulas, ele acompanha o centro de mídias, ele não acompanha. Eu vou fazer uma observação daquele aluno. E aí eu vou tentar coletar o máximo o segundo passo, eu vou tentar coletar o máximo de informações. Pode ser com a família, pode ser na escola, com a tia da cozinha, pode ser com os cuidadores. Quem é essa criança, como que é? Não, estamos no híbrido, então ele vai uma semana sim, 2 não. Mas a gente tem que ter um jeito de saber quem é o aluno, para que a gente possa ir fazendo anotações para saber o que ele sabe e para onde a gente tem que levá-lo. Com todas essas informações, com as observações e com as coletas de informações, a gente pode começar a fazer um relatóriozinho básico, uma anotação, não precisa ser um relatório elaborado, é uma anotação. Só assim, olha, a organização de todas as informações obtidas sobre o aluno, contendo apontamentos, dificuldades e potencialidades, em um documento que norteará o planejamento do trabalho pedagógico. Então, por exemplo, olha, eu tenho uma criança, recebi esse ano, como que eu faço? Eu não sei se ela sabe escrever, ela não sabe escrever, ela tem oralidade, então eu preciso anotar isso no meu relatório. Bom, eu preciso saber primeiro de tudo se ela sabe escrever. Ah, não, minha prioridade é saber se ela sabe falar. Então eu preciso saber quais são os meus objetivos claros, para depois do que ela sabe, eu poder ir fornecendo atividades e fornecendo subsídios para que ela possa se desenvolver.
Lembrando, só uma retomada, tá? A adaptação curricular é feita pensando no estudante. Por isso, cada estudante precisa de uma adaptação específica, não sendo possível fazer igual para todos. Por quê? A gente não falou no relatório anterior que eu preciso ter algumas anotações de cada aluno? Não tem como você, por exemplo, fazer uma adaptação para o 8º ano. Todos os alunos do 8º ano em DI precisam aprender tal conteúdo. Não. Porque na educação especial, especificamente, o aluno precisa de atenção especificamente, um por um. Não tem como ser feito no geral, no global. Então, por isso, a gente precisa, porque você vai falar para mim assim, nossa, Alexandra, mas eu tenho 12 salas de aula, cada sala de aula tem 40 alunos. Eu não consigo dar atenção para 8 alunos que são da educação especial. Por isso que é muito importante a escola, todos estarem engajados. Então, vocês têm sim um momento de ATPC, que é por disciplina, que é por conteúdo, e aí nesse momento, todos podem falar, olha, peraí, o aluno Pedro do 8º ano, estou usando um nome qualquer, tá, gente? O aluno Pedro do 8º ano, como ele é? Olha, ele interage, vamos supor que seja um aluno que tenha o autismo. Olha, ele não interage com ninguém, ele fica quieto na dele, ele não gosta de barulho, ele não... Então, por isso que é o importante todos conversarem, por quê? Aí vocês conseguem chegar a um consenso da melhor forma de ajudar esse aluno. Ah, mas olha, o Pedro, ele não fala, ele não interage, ele fica quieto no canto dele, eu não sei se ele sabe ler, se ele não sabe escrever, ele não faz nada, ele fica só quieto ali no fundo. Aí vamos supor, a escola não sabe o que fazer com o menino. Como eu falei, a gente precisa... Da educação especial, ela só vai ser feita se tiver a parceria, se tiver realmente esse movimento de inclusão. Nesse momento, a gente precisa incluir todos na sala de aula, todos. E para incluir todos na sala de aula, eu preciso de parcerias. Como eu falei, não sei, ele não interage, ele não fala, não sei o que eu faço. Ótimo, vamos chamar o professor da sala de recursos, que trabalha com esse aluno. Como que a gente vai fazer? Que melhor atividade? Hoje a gente vai até tentar mostrar algumas atividades para vocês. Eu vou falar de algumas especificidades de cada deficiência, mas mesmo assim, se surgir dúvida, é um engajamento, é uma inclusão de todos na escola. Então, a gente vai ter que sempre fazer parcerias. Fundamental, essencial, competências, vem na frente de qualquer limitação. Então, sempre eu preciso pensar, o meu aluno tem qual competência? Ah, ele tem expressão corporal, ele fala muito bem, nossa, ele tem uma oralidade ótima. Então, vou explorar isso, vou explorar a oralidade dele. Então, eu estou fazendo uma determinada aula de um determinado conteúdo, ele vai participar oralmente. Ah, mas ele participou oralmente, eu não tenho atividade nenhuma para mostrar para o meu coordenador. Gente, registro, vou lá, faço um registro, olha... Nós estávamos falando de tal conteúdo, o Pedro respondeu isso e aquilo. Com o registro da sala de aula, mesmo que ele participou oralmente, você tem como provar. Tem foto, você pode tirar foto. Olha, eu peguei massinha e ele fez o conteúdo com massinha. A gente precisa somente registrar. Tendo o registro é o que importa. Aí, como eu falei para vocês, eu vou fazer uma breve explicação. Vou dar algumas dicas para vocês de como deve ser trabalhada com cada deficiência. Lógico, é só uma pincelada, é só algo para vocês terem uma noção de como você vai trabalhar com o seu aluno. Então, vamos lá. Você chegou na sala de aula, esse aluno tem baixa visão. Então, quando você for fazer atividade para esse aluno, a fonte tem que ser Verdana 24. Tem que ter um espaçamento entre as palavras e as linhas, porque senão ele mistura tudo e ele não consegue. Então, eu vou ser
simples, objetivo, com a fonte verdana, o espaçamento, optar por gravuras grandes, ampliadas, poucos detalhes, cores intensas, o contraste é muito importante para quem tem baixa visão. E aqui eu coloquei um desenho de um tablet, porque o governo está prometendo que até o dia 15 de maio chega os tablets para todos os alunos de baixa visão. Então, é a data que nós temos. Então, a escola tiver aluno de baixa visão, essa é a data limite que nós temos, que vai estar chegando os tablets. Então, com os tablets para os alunos de baixa visão, vai estar muito mais fácil, porque essa atividade ampliada, no próprio tablet, você consegue mandar a internet por WhatsApp, ele vai conseguir acessar no tablet. Alunos cegos, eu coloquei aqui em cima, vocês podem observar um H53 e um H54. O que é isso? Aqui é para vocês terem noção dos alunos que podem e devem estar matriculados em sala de recursos. Para as crianças cegas, alunos com deficiência visual, para estar matriculado na sala de recursos, ele tem que ter um CID do H53 até o H54. Como que eu vou trabalhar com esses alunos? Nossa, ele é cego. É como eu falei agora há pouco, a gente vai focar que ele é cego, então ele não faz mais nada. Gente, não. Ele é cego, mas ele pode ter a coordenação motora. Tem alguns alunos cegos que utilizam a máquina em braille. Existem os audiobooks, estão usando muito o podcast. Então, a gente tem que achar recursos da melhor forma possível para trabalhar com o pessoal. Tem que ser do F70 ao F79. Os deficientes intelectuais, em linhas gerais, eles têm o raciocínio lógico muito complicado, muito lento. Então, eles não conseguem ter um raciocínio lógico fazendo um abstrato. Às vezes eles precisam muito do material concreto, como eu coloquei aqui, por exemplo, um ábaco, eles precisam do concreto, porque incentivar sempre a autonomia. Tem crianças que não são autônomas, eles não colocam um sapato, não amarram um tênis, então, sempre dar autonomia. Se todos os alunos na sua sala de aula, vai depender da sua organização, levanta e busca o livro e senta, ele também tem que fazer isso, ele também precisa levantar, pegar o seu livro e sentar. Não fazer tudo por ele tem que ter autonomia. Ele quer ir ao banheiro, então, olha, professora, eu quero ir no banheiro. Ele vai ao banheiro. Se ele tiver cuidador, tudo bem, depende da criança. Se tiver cuidador, ele vai ter que ser acompanhado. Caso ele não tenha cuidador, ele precisa ir sozinho. A gente tem que sempre incentivar a autonomia. Ele tem que fazer as mesmas coisas que os demais fazem. Estímulo visual, figuras coloridas. Então, eu vou fazer uma atividade para esse aluno. Então, eu vou sempre colocar figuras coloridas, palavras destacadas, porque eu preciso chamar a atenção, eu preciso prender a atenção dele. E com figuras coloridas, palavras coloridas, é muito importante para o deficiente intelectual, porque ele fixa muito bem as cores. Então, ele vai conseguir interpretar melhor a atividade. Atividades práticas e concretas. Como eu falei, por exemplo, vamos supor uma soma simples, 2 mais 2, mas pegar 2 lápis, mais 2 lápis, aí está concreto, ele consegue palpar, ele consegue pegar, aí ele vai conseguir fazer essa interpretação, fazer essa soma. Autistas. Nossas crianças autistas que pertencem à sala de recursos, elas geralmente têm o F84. Autista é transtorno do espectro autista, porque é uma gama muito grande de crianças. Eu tenho os autistas de altas habilidades ou com superdotação. Então, esses alunos com superdotação, ainda existe também um pequeno equívoco aí na superdotação. Porque assim, o meu aluno é superdotado, mas ele pode ser superdotado em uma área do conhecimento, ele pode ter uma habilidade para o raciocínio lógico. Então, para matemática, física, química, ok, ele vai ser muito rápido, ele tem essa habilidade. Ele é superdotado nesse
nesse ponto do raciocínio lógico. Porém, no português, na interpretação de textos, ele é uma negação. Ele não sabe escrever. Ele escreve troca as letras, escreve palavras erradas. Ele tem muita dificuldade. Ou ao contrário também, ele tem superdotação em português e não entende nada de matemática. Então, por isso, quando a gente fala de uma progressão para um aluno com altas habilidades, ela tem que ser pensada muito bem, porque ele pode ter uma área do cérebro desenvolvida para aquele determinado assunto, mas para o outro não. Então, precisa ser pensado muito bem. Então, se for um autista de alta habilidade, vai ser muito fácil. Só que assim, o autismo, ele tem 3 níveis. É o leve, o moderado e o severo. Quando eu falo de um autista leve, é muito mais fácil, ele vai aprender um pouco mais fácil, um pouco mais rápido. O leve o moderado a gente já complica um pouco mais, e geralmente autista severo a gente não tem na rede, eles são realmente mandados para determinadas instituições, como a PAI, por exemplo. Então é muito difícil a gente encontrar autista severo na rede. E aí a mesma história, eu preciso observar para saber qual é o ponto de partida. As atividades, ela tem que ter essas complexidade crescente, então eu tenho que começar e aumentando o grau de dificuldade gradativamente. Conforme ele for me respondendo, eu vou aumentando o grau de dificuldade. O apoio visual, os estímulos visual é muito importante, mas assim, em pouca quantidade, nunca você oferecer muito estímulo, que se você também desestabiliza esse aluno. E aí, professor, eu tenho um aluno que ele escuta barulho, ele põe as mãos no ouvido e começa a se balançar. Por quê? Ele se desestabilizou. Então, o autista, geralmente, eles têm um problema com a audição, eles não aguentam o barulho muito alto. Eles colocam a mão no ouvido, então respeita, procurar manter um pouco mais de silêncio, lógico, dentro do possível, e se ele começar com movimentos estereotipados, se balançar na cadeira sem parar, é um momento dele, ele precisa daquilo para se organizar. Às vezes vem inúmeras informações, e aí você fala assim, não, peraí, só um minutinho, deixa eu pensar. Eu tenho que fazer 1, 2, 3, eu tenho que fazer 1, 2, 3 coisas. Não, peraí, deixa eu me organizar aqui, deixa eu ver. Acho que vou fazer primeiro isso, depois aquilo. Às vezes, você mesmo pede 1 minuto para pensar. O autista é mais ou menos isso. Basta uma informação para ele se desestabilizar, não entender o que está acontecendo e ele começar com os seus movimentos estereotipados. Então, respeita aquele momento, é porque ele teve uma desorganização no cérebro e ele está tentando se reorganizar para depois ele dar continuidade no seu pensamento. Eu coloquei professor auxiliar. Nós temos na rede alguns professores já que são professor auxiliar, depende de um processo, a mãe tem que ir atrás, para que dependendo do aluno autista, a mãe consegue o direito de ter um professor auxiliar para os alunos. Alunos surdos. Então, aqueles alunos que pertencem à sala de deficiência auditiva. É o H90 e o H91. Aqui, às vezes, eu escuto muita gente me perguntar assim, mas e aí? São alunos surdos ou são alunos deficiente auditivo? Qual que é a nomenclatura correta? Gente, aí as duas nomenclaturas estão corretas. Alunos surdos se diz a comunidade surdas. Entre eles preferem se denominar surdos. Para a medicina, para o Conselho Nacional de Medicina, é o deficiente auditivo. Então, por isso que as duas nomenclaturas estão certas, do ponto de vista médico e pelo ponto de vista da comunidade. E aí, para você falar com o surdo, como que você faz? Gente, a gente está falando de alunos adolescentes, não precisa infantilizar sua fala
De forma alguma, fala normal. E é sempre fundamental para os alunos surdos ter um interlocutor de Libras, porque aí eles conseguem ter acesso, ter voz, porque ele vai conseguir falar para o intérprete vai passar para você, professor, o que está acontecendo, vai passar o seu conteúdo, ele vai fazer a interpretação, ele vai ser o intermediário entre a conversa professor e aluno. E uma coisa muito importante que os professores precisam entender, que o interlocutor, ele precisa ter o acesso antecipado do conteúdo daquela aula. Ele não pode chegar na sala de aula e ser surpreendido por um conteúdo que ele não conhece. Como eu falei, o professor interlocutor de Libras, ele também não tem uma formação em todas as áreas do conhecimento. Ele não é formado em física, química, português, inglês, não. Ele tem uma formação, sim, uma graduação e uma especialização. Então, ele precisa, antes, conhecer o que você vai trabalhar na sala de aula. Eu falei, a educação especial, para ela acontecer, ela tem que ser parceria. Então, quando o professor, você, professor do regular, fez o seu planejamento, passou para o seu coordenador, dá acesso ao intérprete de Libras, para que ele possa ter noção do que vocês vão falar na sala de aula, para poder auxiliar da melhor forma o aluno surdo. Deficiência física é o G80 e o G81. Geralmente, né, o aluno que tem a deficiência física não tem nada a ver com o cognitivo. A deficiência física, às vezes, é uma coisa e a deficiência não afeta o cognitivo. Ele, às vezes, só não tem os membros inferiores, mas os superiores estão preservados, ok. Ou então não tem os braços e nem as pernas, ok, mas o cognitivo está preservado. Então, e como que eu vou fazer? Mas ele fala aquilo que eu te falei. Se ele fala e ele sabe ler, ele apenas não escreve, eu posso usar um amigo como escriba. Ele vai trabalhar nos grupos normais como os demais alunos e ele pode fazer participar das suas aulas e o que precisa ser escrito, um amigo pode escrever por ele. Deficiências múltiplas. Quer dizer, o que é deficiência múltipla? É quando o aluno tem duas ou mais comprometimentos que acarretam no desenvolvimento global. Então, ele pode ser deficiente físico e deficiente intelectual. Ele pode ter a paralisia cerebral e, então, duas ou mais deficiências juntas. Aí, aqui a gente vai começar a dar exemplo prático, né? Então, eu falei da educação especial, mostrei todas as deficiências, às vezes se surgir mais alguma dúvida, tem o chat, a gente vai aqui, vou estar com vocês a todo momento no chat, pode colocar o questionamento, a dúvida, e a gente está aqui para responder, para poder ajudá-los. E aí a gente vai começar com o conteúdo de ciências. Bom, pessoal, agora eu vou falar um pouquinho sobre as atividades adaptadas, né, na área de ciências. E como a Ale falou anteriormente, cada atividade adaptada, ela tem a especificidade do aluno. Então, eu vou mostrar aqui algumas sugestões, né, de atividades adaptadas para o currículo de ciências, porém, cada estudante deve ter a sua adaptação direcionada. Então, aqui eu coloquei as habilidades do 6º ano, né, a habilidade EF06603 e a 604, que vai trabalhar a parte de química no 6º ano, falando de separação de materiais sintéticos, e falando também para vocês que essas atividades adaptadas na área de química que está sendo introduzida no 6º ano também podem ser trabalhadas no 9º ano, porque no 9º ano o aluno também vai revisitar esse conteúdo de separação de misturas homogêneas, heterogêneas, transformações químicas e também separação de materiais. Aqui eu trouxe uma situação de aprendizagem, né, aprendizagem 1, misturas homogêneas e heterogêneas, do currículo em ação do 6º ano. Essa atividade é uma atividade prática, na verdade ela é um experimento bem simples, que vai fazer com que o aluno tenha aí uma contextualização através da observação desse experimento científico e vai entender
esses métodos aí de separação dessas diferentes misturas que nós estamos trabalhando dentro do currículo. Então, aqui eu deixei embaixo um link, que é um vídeo no YouTube de uma apresentação de como fazer, de como realizar esse experimento. Ele está mais simples do que aqui está mostrando na situação de aprendizagem. E o que eu achei interessante desse vídeo é que a professora apresenta ele também através de imagens. Então, ela coloca lá escrito heterogêneo, homogêneo, e faz ali o experimento, que é muito simples, que pode ser realizado remotamente e também, né, na forma física na escola, mas remotamente sempre tem que lembrar que o aluninho, o estudante, ele precisa estar na companhia de um responsável para realizar o experimento. Então, a ideia de trazer essa prática faz com que o aluno tenha aí essa contextualização através da observação, como eu falei antes. Dentro dessa mesma situação de aprendizagem, falando sobre misturas homogêneas e heterogêneas, eu trouxe uma sugestão de atividade adaptada. Depois que o professor trabalhou com o aluno toda a parte teórica, depois que ele fez o experimento também com o aluno, e o aluno já teve essa contextualização aí de misturas homogêneas e heterogêneas, também é válido adaptar uma atividade como essa, onde o aluno ele vai ter que fazer um X nos alimentos que nós costumamos misturar no dia a dia. Então, aqui a gente tem alguns alimentos, como feijão, arroz, café, leite em pó. Claro que essas figuras podem ser modificadas, tá? Essa atividade eu trouxe dessa forma, mas o professor pode adaptá-la de outra maneira também, utilizando outros tipos de alimentos, mas é uma ideia que traz uma contextualização posterior ao que ele já viu no experimento que nós falamos anteriormente. Bom, agora nós vamos falar de uma outra situação de aprendizagem sobre transformações químicas. Nessa atividade, o objetivo é que o aluno possa observar essas imagens e perceber as transformações que estão ocorrendo em cada processo. No primeiro, da queima da vela, e no segundo, do derretimento do sorvete. Eu gostaria que a Lê falasse um pouquinho dessa atividade. Gente, essa atividade ela foi elaborada a dedo. É fantástica. Por quê? Para a gente falar em sala de aula de recursos, quando o aluno pertence à sala de recursos, a gente trabalha muito sequência didática. E na sequência didática, a gente apresenta o que vem primeiro, o que vem depois, a organização do tempo do aluno. Por exemplo, na sala de recursos, eu tinha uma sequência didática que era a semente, depois brotando, a árvore e o fruto. Então, era uma sequência didática. Então, nesse momento, quando a Carol colocou a vela, eu falei, nossa, que maravilhoso. Por quê? É a transformação. E quando a gente fala de química, às vezes a gente fala assim, nossa, o que eu vou falar de química? Não tem como falar de química, eu não posso falar de química com um aluno que tem deficiência intelectual. Não tem como eu falar de química com um aluno que é autista. Gente, desenho, essa linguagem tá maravilhosa, porque ele vê lá a vela num primeiro momento, que ela não está inteira, aí ela vai queimando, o processo de queima, ela derrete, vira parafina. Gente, olha a transformação. E aí a gente... É nesses pequenos detalhes, né? Como a gente vem falando durante o ATPC, é nos detalhes, o que é a adaptação curricular? É o essencial, a parte fundamental do seu conteúdo. Então, essa atividade, o fundamental é que ele observe, é que ele vê que existe uma transformação química. Quando ela dá o exemplo do sorvete, é um exemplo fantástico, porque ele está no estado sólido, que é o sorvete, e daqui a pouco ele virou um estado líquido. Só que assim, às vezes você fala, como que eu vou explicar isso para um aluno? Com exemplos práticos, igual esses, são exemplos muito práticos. É essencial ele entender o que é uma transformação química, sim, é essencial. Mas de que forma que eu posso fazer isso? Demonstrando com exemplos simples e que vai gravar isso. Eu tenho certeza que isso vai ficar na memória dele. Ele não vai esquecer o que é uma transformação química porque você usou um exemplo
prático, do dia a dia dele. É algo que é da vivência. E se é da vivência dele, ele vai guardar, ele vai armazenar. Então, essa atividade foi, assim, muito assertiva. Carol, parabéns. Obrigada, Lê, pela explicação tão clara. E é isso dessa atividade. Tem um link abaixo também de uma sugestão de um vídeo. Nós vamos para a próxima. Falando de uma outra situação de aprendizagem, nesse caso a gente vai falar sobre separação de misturas, né? Onde a habilidade essencial é selecionar métodos adequados para a separação de diferentes sistemas, né, heterogêneos, e sempre através da investigação científica. Então, por isso que eu trouxe esse experimento chamado realização de um filtro caseiro na garrafa PET, onde também o aluno pode realizar remotamente, sempre com a ajuda do responsável, e aqui ele vai entender todo o processo de separação através da observação desse experimento científico, que são as separações de materiais. Eu também trouxe como sugestão esse vídeo, que está o link aqui abaixo. É um vídeo que mostra como realizar esse experimento. Caso o professor queira realizar o experimento, fazer a filmagem, a gravação e encaminhar para o aluno, também pode ser feito dessa forma. O vídeo que eu trouxe é só uma sugestão da realização do experimento, mas ele também pode ser adaptado. O aluno pode utilizar o que ele tem na casa dele. Se ele não tiver um tipo de areia grossa, ele pode pegar outros tipos de pedrinhas. Então, assim, adaptar a atividade e fazer com que o aluno contextualize dentro dessa observação como se dá a separação de materiais, que nesse caso aqui nós estamos falando da filtração da água. Bom, e para finalizar, eu trouxe a situação de aprendizagem número 4, que vai falar sobre materiais sintéticos, né? Aqui, a habilidade essencial é o aluno, estudante, associar a produção de materiais sintéticos ao desenvolvimento científico e tecnológico. Eu trouxe aqui a sugestão de realizar uma atividade utilizando caixinhas de leite, onde o aluno tem como objetivo aprender sobre a coleta seletiva. E quando ele vai aprender sobre a coleta seletiva, ele vai entender que a reciclagem, a reutilização de materiais é importante e vai fazer a associação que o desenvolvimento de materiais sintéticos tem sido benéfico ou ele também impacta ambientalmente o planeta. Então, através dessa atividade, o aluno vai poder ter essa percepção. E existem várias formas de nós adaptarmos essa atividade. Aqui, por exemplo, a gente pode trabalhar as cores, né? Então, a gente vai trabalhar a percepção visual do aluno. Aqui nas letras, como metal, plástico, papel, vidro, a gente pode trabalhar com as letras móveis, para uma outra forma de adaptação dessa atividade. Alunos que gostam muito de trabalhar com massinhas, então, em vez de utilizar a caixinha de leite, ele pode utilizar a massinha, e isso também vai despertar outros tipos, né, de percepções para o aluno. Então, essa é a sugestão. Além disso, eu trouxe um vídeo que chama De Onde Vem o Plástico? É uma animação em forma de desenho, bem sucinta e também não é muito longa, para que o aluno não perca o foco. E é muito interessante porque ele vai aprender de onde surgem esses materiais, para que ele possa ter essa percepção de que nada se cria do nada, mas tem ali uma formação, uma fabricação. Então, é importante também, como sugestão, trazer esse videozinho. Eu finalizo aqui as sugestões das atividades adaptativas, né, de ciências, e como eu falei no início, elas podem ser também utilizadas no 9º ano, onde o aluno vai revisitar o conteúdo e também essa parte de química. Então, essas atividades elas podem ser também adaptadas, elaboradas de uma outra maneira para os alunos do 9º ano. Muito obrigada, eu agradeço e eu passo a palavra. Vou falar um pouquinho sobre biologia nesse contexto de educação especial. Então, nós trazemos aqui a 2ª série do ensino médio. A habilidade é identificar os elementos básicos que compõem a célula, bem como as suas funções. Então, a gente sabe que já é uma dificuldade natural dos estudantes, o fato de ser uma parte muito pequena e difícil de se visualizar
dentro do que a gente conhece. Então, a primeira atividade aqui é olhando para o nosso entorno. Então, utilizando o lápis azul para ligar a casa com seres vivos e o lápis vermelho para ligar aqueles que não são seres vivos. Então, para o estudante já começar a identificar o que é um ser vivo e o que não é ser vivo. Na segunda atividade, a gente traz identificando os seres vivos e não vivos. Então, a gente tem aqui, ó, pinte no quadro o nome de seres vivos e do que não são seres vivos. E aí, ele dá aqui o desenho deles e o nome. E na atividade ao lado, a gente tem complete a cruzadinha com o que não são seres vivos. Então, a gente tem aí duas atividades na mesma idealização de que os estudantes entendam o que são os seres vivos do que não é ser vivo. Aqui nós trazemos ainda como atividade 3, como aprofundamento dos conhecimentos, para que eles façam um X nas imagens aí que não formam seres vivos. E é interessante a gente deixar aqui, como a Carol já deixou na atividade dela, que você pode substituir essas imagens, você pode colocar outras que vocês achem mais adequadas para os estudantes de vocês. Como atividade 4, conhecendo as partes fundamentais da célula. Depois de dar uma explicação do que as células são fundamentalmente constituídas, a gente tem aqui um desenho onde o aluno vai reproduzir ao lado o mesmo desenho. Ale, você acha que essa atividade cabe para os alunos? Ela é interessante? Sim, Ju, porque o que você está falando? Você, siga o modelo e desenhe uma célula. Você fez a sua aula expositiva, você falou sobre célula, sobre o todo, e focou em apenas uma parte. E aí ele tá colorido, tá membrana, citoplasma e núcleo, dá para ver que você focou apenas em uma parte do conteúdo geral. Não tenho o que dizer, tá legal. E aí depende, se for é o que eu falei, a gente não sabe o nível, tem especificidades, dependendo do nível, você pode até dizer assim para a pessoa, olha, desenhe um modelo. Então, aqui, se for um estudante com um comprometimento maior, então você pode fazer só dessa forma. Se for um estudante que já tem uma habilidade já, a gente pode fazer outra forma, pode usar mais 2 ou 3 células, se ele tiver uma habilidade motora muito boa. Aí a gente vai explorar um pouco mais essa habilidade motora dele e fazer 2 ou 3 células. Vai depender do comprometimento de cada aluno. Nós temos aqui a atividade 5, que é conhecendo outros tipos de célula. Então, para diferenciar as células eucariontes das procariontes, mas vejamos que ambas têm partes que são iguais. Então, ambas têm aí a membrana plasmática, ambas têm citoplasma, ambas têm ribossomos. Então, eu coloquei para que eles identificassem dentro das células aí as cores que tem em ambas. Fiz esse desenho com cores bem distintas. Ale, você acredita que fica fácil, dependendo da competência do estudante, ele fazer essas identificações? Sim, porque o que acontece, Ju, que eu falei, primeiro de tudo, a gente tem que pensar na especificidade de cada aluno. Então, dependendo do grau do comprometimento, você mesmo, professor, vai poder analisar, para ele isso é muito fácil, porque a mesma atividade eu posso usar, que nem eu falei, não, depende do aluno, eu às vezes posso mudar apenas o grau de dificuldade. Então, para um aluno que é muito mais comprometido, eu procuro usar só 3 exemplos do que compõem essa célula. Se o aluno já tem é a mesma atividade com adaptações diversas. Uma dica, professores, de repente lá na sala de aula, se você tem, vamos supor, aluno com deficiência intelectual, aluno com autismo, em salas diferentes, mas comprometimentos diferentes. Então, uma dica, você poderia até tirar o enunciado aqui e usar a mesma atividade que está dentro do contexto do currículo. Ela fez essa adaptação curricular, a Ju fez essa adaptação curricular, mas se eu tirar o enunciado, eu posso simplesmente, vamos supor,
por aquele aluno que é autista, super comprometido, não interage, fica quieto, você só fala para ele assim, é igual ou diferente? De repente, ele só vai fazer um X no que é igual, o que é diferente. Você chega num aluno DI que é um pouquinho mais, que ele já está um pouco mais desenvolvido, que ele consegue fazer a leitura, e aí as figuras estão coloridas, ele vai conseguir, sim, identificar quais são partes iguais na mesma célula, o que tem... o que tem de igual nessa célula e naquela? O que a gente pode comparar? O que a gente vê nessa célula? Então, às vezes você consegue aproveitar a atividade com mais alunos. Então, às vezes fica essa dica aí para poder, às vezes não fazer várias atividades, se você estiver dentro da segunda série do ensino médio. Tem alunos que já passaram por toda a vida na educação, na escolaridade deles, então eles estão um nível maior. Tem aqueles que não. Então, se você não usar o enunciado e você fizer ele na hora do momento que você está com o aluno, às vezes você consegue usar a atividade com 2 ou 3 alunos. Ficaria fácil e de bom entendimento para todos eles. Muito bom, Ale. Uma outra complexidade que dá para trazer ainda é, além das células eucariontes e procariontes, colocar a célula animal e vegetal. E vegetal também. Você sempre fazer um comparativo apenas de dois tipos de células. Por quê? Eu vou pegar uma atividade e vou colocar 6 desenhos de células diferentes. Gente, você sobrecarregou a atividade. Ele comparou a 1 e a 2 e ele já se perdeu. Um autista já se perdeu, deficiente intelectual já se perdeu. Então, interessante, Ju, como você falou, você pode até ter 6 células para apresentar para esse aluno, mas faz esse exemplo simples, 2 por vez, primeiro essa, depois aquela. Sempre o comparativo, então, alternativa. Você colocou, por exemplo, célula eucarionte. Então, você coloca a célula eucarionte e você quer saber, vamos supor, você enumera 3 coisas. O que tem na célula eucarionte? Nossa, há 3 apenas opções. Não enche de opção. Ou então 2. Tá ótimo. Uma que seja verdadeira e uma que seja falsa. Ok, porque se você colocar muitas opções, eles vão se perder. Por último, nós trazemos aqui a atividade 6, que é essa atividade prática mão na massa, que é construir uma célula usando massinha de modelar ou materiais recicláveis, igual tem esses modelos que eu trouxe aqui para vocês. São atividades que podem trabalhar muito a coordenação motora dos estudantes, então é um outro aspecto. Essa atividade eu achei fantástica, como a Carol também usou massinha, porque a massinha é um aliado muito legal, porque ela é palpável. Eu não falei que o deficiente intelectual, no abstrato fica muito difícil, ele precisa do concreto. Então, aqui é concreto. Ele está vendo, ele criou a célula, ele criou os componentes desta célula, e aí é o que eu falei, depende do grau de comprometimento, você poderia, se você falar assim, não, esse aluno, ele é muito comprometido, ele não entende nada, então eu só vou fazer a célula e o núcleo, acabou a atividade aí. Não, esse daqui, ele já, nossa, ele sabe muita coisa, ele tem uma oralidade muito boa, ele tem uma habilidade motora muito boa. Então, aí sim eu posso colocar todos esses, os ribossomos, o núcleo, todos os componentes. Então, essa atividade com massinha, tanto a Carol já falou, a Ju falou, massinha é algo muito interessante, que você tem o concreto, e aí tem a percepção visual, tem o estímulo das cores, massinha é algo muito interessante de se trabalhar. E aí, por exemplo, eu estou lá no 2º ano do ensino médio, mas vou mexer com massinha, mas pode ser para todos, você pode fazer essa proposta para um todo. Olha, gente, a gente vai criar uma célula, cada um cria como quiser, pode usar massinha, pode usar material reciclável, a gente pode usar o material que for necessário, para ele às vezes também não se sentir excluído. Está todo mundo fazendo uma atividade na apostila, na página tal, e ele está fazendo massinha. Então, dá para você englobar todos numa atividade diversificada para todo mundo.
Com certeza, Lei, é muito importante deixar palpável para todos os alunos essa parte das células, porque é uma dificuldade mesmo que a gente tem no ensino de ciências e biologia dos alunos no geral, tá? Agradeço muito e eu passo a palavra. Então, professores e professoras, temos aqui uma sugestão de atividade de química. Lembrando que foi dito anteriormente, nós temos que pensar na personalização das atividades. Eu tenho que, primeiramente, conhecer o estudante, saber dos processos cognitivos que eles são capazes de realizar. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando a gente olha para uma habilidade, ela sempre indica, primeiramente, o processo cognitivo. Então, vamos lá. Eu selecionei uma atividade da primeira série do ensino médio, do currículo em ação. É a situação de aprendizagem 2, energia e movimento, já que o nosso tema, a nossa unidade temática é energia. Então, o momento 1, ele fala do mundo microscópico e macroscópico também. Ele começa a abordar o modelo atômico de Dalton. E no momento 2, ele começa a trazer situações para os estudantes fazerem as representações. Então, a habilidade é a seguinte: analisar e representar com ou sem uso de dispositivos e de aplicativos digitais específicos as transformações e conservações em sistemas que envolvam quantidade de matéria, energia e de movimento. Realizar previsões sobre seus comportamentos e situações cotidianas em processos produtivos que priorizem o desenvolvimento sustentável, uso consciente de recursos naturais e na preservação da vida em todas as suas formas. Ou seja, é uma habilidade muito grande. Pensando nisso, a gente tem que olhar para essa habilidade e extrair dela o que esse estudante ele é capaz de realizar. No momento 1, vamos falar um pouquinho sobre o modelo atômico de Dalton. Então, essa sugestão aqui, ela traz imagens, pensando que o estudante, se ele for mais visual, ele pode fazer associação de imagens, ele pode indicar imagens. Pode-se trabalhar também cards, para tornar a atividade mais concreta, ou essa atividade, ela pode ser trabalhada na forma de quiz também, para se tornar mais interativa. Então, depois das discussões, da apresentação de exemplos visuais acerca do modelo atômico de Dalton, é solicitado para o estudante que ele observe a figura do pensamento de Dalton sobre os átomos. O modelo atômico de Dalton, o modelo que ele criou, é um modelo basicamente uma bola, né? Então, ele teria que associar esse modelo a uma figura esférica, pensar numa bola. Ele teria que observar as imagens e fazer a associação mais correta. Se o modelo atômico de Dalton ele associou como uma bola, logo ele teria que escolher a imagem onde tem bolas. Então, quando a gente fala de modelo atômico, nessa atividade, seria uma atividade que ele teria que ligar as imagens aos cientistas corretos. Pode ser que essa atividade, ela pode ser um pouco mais completa. Talvez ele pense no modelo atômico de Dalton e consiga ligar somente a bola de bilhar ou a esfera com Dalton, como ele já tinha visto anteriormente. Essa atividade, faça um X, ou se ele não conseguir fazer um X, ele pode indicar com você com o dedo. É sempre importante, nesse momento, o professor ele está mediando as atividades, porque nós sabemos que, dependendo da autonomia desse estudante, ele não consegue fazer essa atividade sem o apoio ou do professor auxiliar que ele venha a ter. Então, faça um X ou indique na lei que está de acordo com a frase: na natureza nada se perde, tudo se transforma, que seria a frase de Lavoisier. Seria o quê? A lei da conservação da matéria, a lei das proporções definidas. Aí a gente teria que fazer uma mediação aí, pode ser utilizado imagens também, para o estudante estar fazendo a indicação. Faça um X na lei que está de acordo com a frase proporção constante de Proust. Seria a lei da conservação da matéria
ou a lei das proporções definidas. Poderia também ser feita através de imagens. Essa atividade, ela é uma observação de imagens também. Observe os desenhos de Dalton sobre os átomos. O Dalton, quando ele, nos estudos dele sobre os átomos e as substâncias, ele criou legendas, ele criou desenhos. Cada desenho desse representava os átomos e ele ia fazendo as combinações e ia gerando as substâncias. Então, partindo dessa legenda que Dalton criou, faça um desenho usando modelos dos átomos de Dalton. Ele teria que olhar esses desenhos e tentar fazer o desenho do hidrogênio, né? Ou seja, observar a imagem ali do hidrogênio e fazer o desenho ali no local indicado. Do oxigênio e da água. Seria uma comparação e uma associação entre as imagens com o que está escrito. Também é um exercício que envolve imagem, as bolinhas, né, representando aí as substâncias químicas. Faça um X da molécula da água, de acordo com o modelo atômico de Dalton. Ou seja, lá atrás, quando ele observou a imagem da água, ele tem que revisitar, pode revisitar a imagem anterior ou as imagens anteriores que o professor tem apresentado, e ele fazer um xizinho aí no que ele entende como uma molécula de água. Ou seja, ele vai revisitando situações anteriores e sempre vai retomando para ele chegar indicar ali no desenho da molécula que representa a água. Eu achei ela muito interessante também, porque é a questão de você ir revisitando os modelos, os desenhinhos, porque ela é ancorada basicamente nas imagens dos desenhos, né? Que isso é que eu acho muito importante. Talvez as imagens, elas tenham aí, dependendo do grau do processo cognitivo que ele tenha, seriam mais adequadas, né? Sim, não, o que eu falei para você, aqui, ó, nessa atividade, eu achei que ela foi muito assertiva, porque como eu vou trabalhar com um aluno, ele não vai compreender desenho, a linguagem visual, não verbal. Você trouxe, por exemplo, o oxigênio e o hidrogênio. Uma bolinha azul representando hidrogênio e a bolinha vermelha representando o oxigênio. E aí, qual que é a fórmula? Lógico que você já deve ter trabalhado, foi feito uma aula expositiva, tudo isso aconteceu. Só que aqui no desenho fica muito claro, porque você coloca uma bolinha vermelha e duas bolinhas azuis. Então, essa atividade, ela é muito visual, e é isso, o visual também ele é fantástico. Eu falei, a Ju fez uma ênfase, a Carol, na coordenação motora. E aí, aquilo que que eu comentei lá no começo, a gente vai focar na potencialidade do aluno. Aqui foi muito interessante, porque usou a forma visual de mostrar a substância a água. Então, nas demais substâncias, eu posso apresentar da mesma forma. E aí, como eu falei, dependendo do grau do comprometimento desse aluno, eu poderia só colocar 2 exemplos. Aqui, no caso, a gente optou por 4. Ok. Eu falei, vai depender muito do grau de comprometimento. Se for uma criança muito comprometida, tira 2 exemplos. Por exemplo, tira esse primeiro e esse aqui. Só deixa 2 exemplos. O O2 e o H2O. Pronto. Fica mais fácil para ela entender. Às vezes, se você quer dar várias opções, você acaba confundindo a cabeça de uma criança DI, de uma criança síndrome de Down. Então, às vezes, agora, eu falei, sempre respeitando especificidades. Tem aqueles que, se você vai colocar 4 exemplos, ele vai seguir isso daí numa boa, ele vai entender. Tem aquele que é mais comprometido, então já seria uma outra adaptação. Eu tive essa atividade aqui, eu achei fantástica. Muito boa. Legal, obrigada, viu, Alexandra? Agora eu vou para a próxima de física. Então, a de física também é uma atividade da primeira série do ensino médio, né? Que eu selecionei a situação de aprendizagem 2, energia e movimento. Momento 1, energia que se transforma em movimento. Essa temática, ela fala muito da questão da energia mecânica.
Bem, um descritor trabalhado seria analisar fenômenos naturais e processos tecnológicos com base nas interações e relações entre matéria e energia, para propor ações individuais e coletivas que aperfeiçoam processos produtivos, minimizem impactos socioambientais e melhorem as condições de vida em âmbito local, regional e global. Então, vamos lá. Vocês vão perceber aí que essas imagens, elas estavam no material anterior do material que a gente chamava ainda de São Paulo Faz Escola, tá? Por que eu optei por deixar essas imagens? Claro que podem ser outras imagens, porque é interessante nós trabalharmos imagens que façam parte do repertório do estudante, né? E essas imagens são imagens de eletrodomésticos, coisas que possivelmente eles já conheçam. E no material do currículo em ação, tem algumas imagens que talvez estejam fora do repertório dele. Então, por isso que eu achei interessante permanecer com as mesmas imagens para facilitar a identificação e o entendimento dele. Como ele fala dessa atividade 1, energia se transforma, o que ele pede? Faça um X ou indique o nome do aparelho. Primeiro, eles teriam que reconhecer o que são esses aparelhos, né? Ele reconhecendo o que são esses aparelhos, a gente já pode prosseguir com a atividade. Aí eles teriam que associar o aparelho com a fonte de energia que faz com que ele funcione. Por exemplo, o liquidificador. Qual é a fonte de energia que faz com que ele funcione? Aí a gente já trabalha a identificação e a associação, né, o reconhecimento. Qual tipo de energia que está associado ao funcionamento do liquidificador, do micro-ondas, de uma lâmpada e de um computador. Calcule os tipos de energia que os aparelhos abaixo produzem quando são ligados. Então, primeiro, eles têm que indicar o que são esses aparelhos. Depois, eles têm que associar qual tipo de energia que faz com que esse aparelho funcione. Agora, eles têm que identificar a transformação de energia. Qual é o tipo de energia que esse aparelho produz quando ele é ligado? Então, o liquidificador, ele precisa de energia elétrica para funcionar. Mas quando ele está funcionando, qual é a energia o tipo de energia que ele produz? Ele tem que saber identificar qual é esse tipo de energia. Micro-ondas, a mesma coisa. O fogão, a mesma coisa. Então, é um processo crescente. A gente vê claramente na atividade uma progressão de processos cognitivos e de habilidades. Tenho aí a figura de um carro, né? Para o carro se movimentar, ele precisou de energia. Faça um X no nome dessa energia. Então, ele tem que pensar no repertório dele. Ele já viu um carro, ou ele já andou de carro. Qual que seria a energia que faz com que esse carro se movimente? Talvez a segunda imagem ali não seja uma imagem, mais difícil, mas ela pode ser substituída. Para que o esquiador aumente sua energia cinética, ele precisa diminuir a velocidade, aumentar a velocidade. Então, essa imagem aí, ela pode ser substituída, né? A gente pode colocar aí a questão de um exemplo mais prático. Essa atividade, ela já fala um pouquinho da energia potencial, né? Energia potencial é a energia que está armazenada no sistema esperando para ser convertida em cinética e trabalho. Faça um X nos dois tipos de energia potencial. Aí a gente tem energia elétrica e eólica e energia elástica e energia gravitacional. Ele tem que saber associar, identificar a energia potencial como elástica e energia potencial gravitacional. Aí depois, no outro exercício, ele já traz imagens para ele ligar as figuras nos tipos de energia potencial corretas. Eu tenho um balão com um elefante, supõe-se que um balão, ele sobe, né, com esse elefante, tem aí uma criança utilizando arco e flecha, eu tenho ali uma cama elástica com crianças pulando e tem ali os passarinhos no fio. Ele teria que associar essas imagens, qual o tipo de energia potencial
que estão envolvidas ali, se é a elástica ou se é a gravitacional. Ale, você queria comentar mais alguma coisa nessa atividade? Eu falei, são exemplos maravilhosos. Nós pegamos atividades muito visual, como eu falei desde o começo. Eu acredito que ficou claro. E a partir dessas atividades, eu acredito que a gente pode usar ela nas demais. Você utilizou esse conteúdo. Próximo bimestre, outro conteúdo, mas usar a essência, o mesmo modelo, o mesmo molde, dependendo, lógico, do aluno. Mas aqui a gente consegue ter uma amplitude maior de como... peraí, eu não sei nem por onde eu vou começar. Comecei na rede, agora sou nova, não sei nem por onde começar. Então, tá aqui um ponto principal, serve como um norte. E aqui, nas atividades, ficou bem claro o rumo. A partir daqui, eu consigo explorar qualquer outro conteúdo de qualquer outro bimestre. E sempre, como eu falei desde o começo, você não está sozinho. Se esse aluno faz sala de recursos, mesmo assim, olha, eu assisti o ATPC, eu ainda tenho dúvida, vamos fazer parcerias. O aluno, ele precisa de todo mundo, mas assim, eu acredito que aqui foi um pontapé inicial muito grande, dá para vocês trabalharem muitas coisas e já deu para esclarecer bastante o por onde a gente vai começar. E muito obrigada, eu passo a palavra. Obrigada, viu, Ale? Então, pessoal, é o seguinte... Depois da apresentação das duas sugestões de Química e de Física, eu trago aqui para vocês uma sugestão de um aplicativo muito interessante. Esse aplicativo você baixa no celular, que é o Blockcraft. Ele é um jogo parecido com Minecraft. Na verdade, a ideia é a mesma, né? Do grupo do Minecraft. Ele é um jogo muito interessante, eu coloquei aqui o tutorial dele, eu não vou passar o tutorial agora, porque nós temos, devido ao tempo, mas vocês podem acessar esse tutorial, que ele é bem simples, que ele explica basicamente como é que joga. É um jogo muito interessante, que ele trabalha com construções de blocos, né? Ele trabalha muito a questão de você construir um poço, ele já indica ali onde que você tem que colocar um bloco. É muito interessante esse jogo, porque ele trabalha o raciocínio lógico, ele trabalha a parte espacial, né, a orientação espacial, porque você movimenta a tela e você consegue girar a tela. Ele trabalha com a questão das proporções, do dimensionamento também, e eu coloquei aqui porque é uma sugestão muito interessante, para caso vocês queiram utilizar, seria uma ferramenta muito legal aí para estar ajudando esses estudantes. Agora, eu passo a palavra para a Cristiane, que ela vai colocar um exemplo de atividades de matemática. Muito obrigada. Muito bom, Sara. E agora, então, vamos falar sobre as atividades adaptadas para matemática. Vou falar com vocês aqui sobre o currículo em ação. Então, o material do 6º ano tem aqui tem 3 atividades na situação de aprendizagem 2, que falam sobre os números racionais. Então, vamos lá. Atividade 5, dos números naturais aos racionais. Na atividade 7, a reta numérica e os números naturais. E na atividade 8, a representação decimal na reta numérica. Já no material do 9º ano, na situação de aprendizagem 1, ela tem o foco com a atividade 2, que é escrevendo os números racionais na forma decimal. Na atividade 3, localizando números racionais na reta numérica. Percebam que no material do currículo em ação do 6º ano e do 9º ano, a habilidade, eles têm a mesma habilidade, que é de identificar, comparar, ordenar números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, dizendo quais são e fazendo uso da reta numérica para localizar os números. Então, no material do currículo em ação, tanto do 6º ano quanto do 9º, eles têm essas atividades que englobam a mesma habilidade. Já no ensino médio, no material currículo em ação, do 1º ano, na primeira série do ensino médio, temos lá 2 momentos. No primeiro momento, a atividade 1, que é de comparando medidas, onde nós trabalhamos os números decimais.
Na atividade 2, que é a razão, relação entre duas grandezas, trabalhamos também os números racionais no formato de fração. E no momento 2, uma atividade 1 que é de coeficientes e taxas, onde onde nós trabalhamos as porcentagens, onde temos também os números racionais aqui. Então, perceba que tanto no material do ensino fundamental, do 6º ano, 9º ano, ensino médio, eles estão correlacionados com a mesma habilidade. Já no material do São Paulo Faz Escola, tanto na 2ª série quanto na 3ª série, nós temos para a 2ª série a atividade 1, que é o reconhecimento da periodicidade, que é amplitude e período. Aqui nós vamos trabalhar, tanto na atividade 1 da 2ª série, quanto na atividade 1 da 3ª série, que é a geometria e os métodos das coordenadas, teremos que trabalhar o plano cartesiano. Para trabalharmos o plano cartesiano, temos que trabalhar a reta numérica com os números inteiros. Então, eu trouxe essas atividades, né, do material, tanto do currículo em ação quanto do São Paulo Faz Escola, para vocês entenderem as sugestões que eu vou passar para vocês das atividades adaptadas. Quais os objetivos dessas atividades adaptadas que eu trouxe aqui para vocês? Então, nós temos o objetivo de que o aluno, né, o estudante, ele participe das conversações e discussões sobre esses temas, dele realizar a associação entre as imagens e a escrita, e também de construir um repertório oral relativo ao tema que estamos trabalhando. Todas as atividades estão articuladas com uma mesma habilidade. E aí, temos que começar com os números inteiros. Então, uma atividade que eu achei muito bacana, que é essa de circular. Então, onde o aluno circula os números positivos, faz um X nos números negativos, a gente vai conseguir fazer com que o aluno consiga visualmente analisar quais são os positivos e os negativos, para posteriormente a gente colocá-las nas retas numéricas. Quando eu falo de negativo, a gente tem aqui um boneco de neve. Pode usar um personagem. Olha, gente, é um boneco de neve. Lembra do Olaf da Frozen? Opa, eu não conheço neve, mas o Olavo da Frozen eu conheço. Então, às vezes, está dentro do meu conteúdo, mas é aquilo que eu falei. Às vezes a gente faz adaptação sem saber. Se a criança olha esse desenho e não sabe o que é, simples assim. Gente, assistiram Frozen? Ah, assisti. Então, já fica fácil. Não assistiu Frozen? Ok. No Jornal Nacional mostrou tal cidade. A gente faz essa adaptação, essa flexibilização para poder atingir o aluno, para ele entender o que é aquele desenho. Ele entendeu, beleza, então tá lá um boneco de neve negativo, o sol tá positivo. É o que eu falei, às vezes você traz atividade e aí você vai falar assim, nossa, me frustrei. E agora? Ele não sabe o que é um boneco de neve. Ou então eu trouxe uma outra atividade com uma figura que ele não conhece. E agora? Fazer essas associações já ajuda, né? Vamos fazer associação, flexibilização, adaptação e usar algo que você consiga trazer para a realidade dele. E temos aqui, assim como a Alexandra falou, duas outras atividades. Lembrando, pessoal, aqui a gente não fez uma sequência, tá? Não está sequenciado, como a Alexandra vem colocando em todas as nossas apresentações, existem graus de dificuldade. Então, pode ser que essa atividade na íntegra eu consiga trabalhar com o aluno. Talvez uma ou duas atividades que aqui foi sugeridas, vocês selecionam e trabalhem com seus alunos, tá ok? Então, continuando aqui, outra tabelinha, que também eu acredito que seja um pouquinho mais complexa até, é essa daqui, a número 4, que é onde ele vai ter que completar com o oposto. Então, na tabelinha, ele vai ter que completar com o oposto, ou positivo ou negativo. Então, do menos 10, ele vai ter que completar com mais 10. Então, para esse aluno, pode ser que seja mais complexo, não é isso, Alexandra? O outro aluno já não, seja ótimo. Uhum. É o que eu falei, aqui né, na tabela é interessante porque é o visual. Uhum. Então, ela está bem visual, 8 positivo, oposto, ao contrário, o que está do outro lado é o negativo. Então, ela está visual, ela faz um foco no visual. Então, essa tabela também está bem legal, muito boa, dá para entender, dá para visualizar. Certo. Aqui já na atividade 6 é para escrever os números em ordem crescente. Então, os números naturais, do menor para o maior,
e eles já até circularam do começo, o início, né, que é o 2, e o final, que é o 18. Então, também já está, eu acredito que esteja bem visual aqui, o aluno consiga, dependendo do grau de dificuldade desse aluno, ele consiga também desenvolver a atividade. Tentando usar sempre aquela situação do aluno protagonista. Deixa ele fazer, deixa ele faz da forma, ó, a ordem crescente. Então, coloca lá, do menor para o maior. Deixa ele lá, no momento dele, no tempinho dele, fazendo. E ao retornar com a atividade, você pontua se ele está correto, se ele não está, né, e converse com ele. Explique para ele, não dê a resposta pronta. Mesmo sendo um aluno especial, ele tem a sua capacidade de entendimento. Então, tem lá, ele começa com 2 e coloca o 9. Tenta mostrar para ele por que o 9. O 9, coloque para eles, se você tiver no presencial, colocar para eles objetos em cima da mesa, fazendo ele contar, para que ele consiga escrever esse número, né? Falei bobagem, Alexandra? Não, e aqui na atividade, nós colocamos também, né, você disse que esse 2 é o primeiro e esse 18 é o último. Agora, querido, é por sua conta. Ele também tem a capacidade de pensar. Ele pode levar 2 aulas para fazer isso, mas ele tem que fazer. Aí vamos supor, no meio do caminho, ele colocou 1 ou 2 números errados. O aluno dito do regular, se ele errou, você está corrigindo uma expressão numérica. No meio do caminho ele errou. O que você fala? Ó, tem alguma coisinha aqui, ó. Volta lá e repensa. O aluno da educação especial, a mesma coisa. Ó, tá vendo? Aqui no meio do caminho tem um errozinho, viu, fulano? Ó, volta lá e repensa. Ele não tem que ser privilegiado. Ele tem que ter adaptação curricular para ele. Mas ele não precisa ser privilegiado de ter a resposta pronta, de não ter que pensar, não. Ele também precisa parar, a adaptação já foi feita para ele. Então, ele também precisa se concentrar e desenvolver o seu raciocínio, certo, como os demais. Então, aí, continuando, vamos falar agora da reta numérica com os números positivos e negativos. Nós temos aqui uma atividade para o aluno circular os números negativos, né? Então, na letra A ele vai circular, e na letra B ele vai completar a reta com os números que faltam. E aí tem aqui embaixo, né, igual a gente comentou agora acima, tem os números, porque às vezes o aluno pode se perder, já tem o norte, assim como a Alexandra falou agora há pouco. Tem os números aqui ao lado, então ele vai visualizar várias vezes os números que ele tem que encaixar nesses quadradinhos. Então, para esse aluno, essa adaptação com uma reta numérica é muito importante. Então, percebo, até lá no ensino médio, na terceira série do ensino médio, onde eu tenho que trabalhar as coordenadas, o plano cartesiano, eu tenho que trabalhar a reta numérica, ele tem que entender que existem os números negativos e positivos. Então, esse aluno que não entendia o que era o plano cartesiano, ele pode voltar aqui para a reta numérica, trabalhar, né, o professor trabalhe com eles essas atividades, para que ele consiga, um pouquinho mais lá para frente, continuar com a sua atividade do terceiro ano, tá, ok? Ou do segundo, ou da primeira série. Temos também aqui, ó, a atividade 2, que também é uma atividade para que o aluno complete, né, para ele escrever na reta numérica. Agora, nesse caso, já não tem mais os quadradinhos. Então, ele vai ter que encaixar aqui os numerinhos na reta numérica, seja para o lado positivo ou para o lado negativo. E uma outra atividade que eu achei bem bacana, essa 3, que é onde o aluno tem que observar quais são os números inteiros e os números inteiros e os números naturais. Então, ele vai ter que fazer associação. Então, eu tenho o 2 negativo de um lado, ele vai ter que associar com o 2 positivo do outro. Então, ele faz essa associação utilizando a reta numérica. Visualmente, é uma atividade muito bacana. Alexandre, eu vou passar para vocês aqui uma sugestão também de um aplicativo que é o Rei da Matemática Júnior, tá? Ele é grátis. Sendo grátis, ele tem apenas 3, que eles chamam de livrinhos aqui, né? Então, são 3 etapas, então são 3 livrinhos. Ele começa com a contagem.
E aí, eu tenho, no caso aqui, eu coloquei para vocês a fotinho de 3 situações aqui. Então, ele começa com, são 10, né, 10 atividades aqui, dele observando e contando as bolas. Aí, depois, ele vai pulando as fases, né, terminou essas 10 etapas, ele vai para a próxima, que tem os números, né, ele aparece as mãozinhas. Então, ele vai contando quantos números tem aqui, são 3, e ele vai fazendo e vai ganhando as estrelinhas, até chegar na parte dos problemas, né, das problemáticas, que aí já é o nível, aí é como a Alexandra falou, vai subindo o grau de dificuldade. Então, ele pode ficar aqui por um tempo, nesse primeiro, acho que são 5 etapas cada livrinho, então ele pode ficar algum tempo nesse primeiro, depois no segundo, até chegar na parte dos problemas, que ele vai ter as mãozinhas para fazer qual é a diferença. Então, ele vai ter que ter a diferença de 4 com 2, ele vai ter que dar a resposta correta. O que você achou dessa atividade? Rapidinho, Alexandre, o nosso tempo já está estourando. Eu vou também, nós já estamos finalizando, nosso tempo já está aí em cima. Gente, aqui é como a Cris falou, ela é gradativa. Então, estamos numa era super digital, certo? Os nossos alunos, gamer é a linguagem do momento. Então, é muito interessante nós trabalharmos com games também. Por quê? Se é a linguagem do momento, se é o que está em alta, então a gente... E esse aplicativo, ele é muito interativo, muito bom, porque vai depender do desenvolvimento de cada um. Tem uns que vão ficar 3 dias na fase 1, depois vai para a fase 2, mas... vai respeitar, e como é gradativo, o grau de dificuldade é gradativo, vai depender de cada um. Então, cada um vai chegar no seu tempo, no determinado assunto. E o que eu falei, nesse momento, todos temos que ter como aliado a tecnologia, porque, assim, às vezes a atividade não está dando conta, ou então até para você mesmo, professor, não tem muito tempo, então... aplicativo, sugestão de link, vai te ajudar muito enfatizar e mostrar para esse aluno que existe outros recursos para que ele possa desenvolver o seu raciocínio lógico. Então, games agora é a linguagem do nosso momento, e parabéns, Cris, essa sugestão de aplicativo é fantástica. E tem mais, vai tudo depender da grau de complexidade. Alunos mais comprometidos, vai nesse game. Tem alunos com outro grau de comprometimento, vai em outros games. Até no Centro de Mídias, a gente pode ver que tem algumas parcerias do governo do estado com jogos. Bom, pessoal, aqui são as referências que nós utilizamos para essa formação de hoje. E, bem, isso conclui a nossa apresentação, né, no dia de hoje. Esperamos que o tema currículo adaptado esteja mais claro para vocês, que vocês possam utilizar as sugestões e ter novas ideias com essas sugestões que nós apresentamos hoje. Obrigada a todos, em especial a Alexandra. Muito obrigada pela participação, Ale. Obrigada. Imagina, eu que agradeço, porque assim, a educação especial, essa semana está em evidência, fizemos participações em outros ATPCs pelo Centro de Mídia, e eu fico muito feliz de poder ter participado e contribuído. Qualquer dúvida também estou à disposição, toda terça e quarta-feira estou na diretoria de ensino. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ligar na diretoria, a gente pode continuar, pode esclarecer. Eu que agradeço o convite de vocês. Muito obrigada, Carol, Cris, Juliana e Sara. Muito obrigada. Obrigada. Bom trabalho, pessoal. Até a próxima.